Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre germinação e estágio de mudas, cara. Então, vem comigo que o guia parte 5 vai começar. Cara, o vídeo de hoje tá sensacional, então simbora, chama! Então, galera, já tô aqui com o slide aberto e vamos começar. Mas antes de começar, vocês devem estar notando, caraca, Cadu, tua voz tá muito estranha, tô gripado, mas eu falei, mano, vou gravar porque já tô com o slide pronto, a galera vai ficar cobrando, a gente não gosta de atrasar vídeo. Então, vamos aqui, guia parte 5. Guia completo para cultivar, cultivo indoor de cannabis, início ao fim, parte 5. Esse eu gostei de chamar de o início, né? Então, vamos imaginar o quê? Já estamos com o nosso solo preparado, o solo já está misturado, o substrato já está pronto, a fibra de coco já está tamponada. Agora, galera, é germinar a semente e começar. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui hoje. O que a gente tem para falar aqui hoje, né? Vamos lá, vamos falar rapidinho sobre a teoria da germinação. Depois a gente vai cair na prática, cara. Aí as aulas ficam práticas. Vamos ver como é que a gente germina na prática. Fiz um slideshow bem legal mostrando como é que germina, as dicas importantes para esse momento, como é que a gente transplanta essas sementinhas para o solo. Depois, falamos do estágio de mudas, né, cara? As condições ótimas para esse estágio, os cuidados iniciais, né? O que a gente tem que prestar atenção aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode estar fazendo, como é que é a rega e a nutrição, né, dessa sua mudinha. Mas, no finalzinho, vamos falar sobre todo esse processo do estágio de muda e o início da vega. Vou dar uma dica muito especial aí nesse finalzinho. E no final a gente vai conversar um pouco sobre essa nomenclatura, né? Pô, quando é estágio de muda, quando é estágio de vega? Então, vamos ver tudo isso aqui hoje. Então, galera, vem comigo que o vídeo tá top. Já deixa o like aí antes, porque quando eu não peço, ninguém deixa. Galera, se inscreve aí já também, ó. Aperta aí no sininho, pô, pra saber quando sai o bagulho. Pô, quinta-feira à noite também tem sempre live, se você não tá ligado. Então, galera, antes da gente entrar no vídeo, eu quero lembrar, cara, que a Cultilight é uma loja. A gente trabalha com produtos de cultivo, especificamente iluminação, mas a gente tem tudo. Estufa, exaustor, tudo que você precisa para cultivar, menos substrato e fertilizante, tem lá na nossa loja. Então corre lá, cara. Se você não tá ligado também, a gente tem uma comunidade lá no Telegram super ativa, organizadinha. Então se você tá com dúvida, quer conversar com a galera, conversa lá, entra lá na nossa comunidade, que é de graça. Show? Só ir lá no Telegram, @Cultilight. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, engenheiro de produção, tenho HC, sou pesquisador canábico, fundador da Cultilight e fundador de um grupo de pesquisa chamado Respect. Então, simbora! Vamos falar de germinação. Galera, eu não vou ficar encucando a cabeça de vocês com tecnicidades. A sementinha, cara, ela tá lá em estágio de dormência. Olha aqui o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Ela só ativa inicialmente a fazer os processos dela quando aumenta o conteúdo de água dela. Então, a água é o início de tudo, a água é vida. Então, a partir do momento que a gente molha a semente vai passar por toda essa ativação aqui, metabólica, enzimática e da respiração. Então, isso aqui vai dar o start para dezenas de processos que a planta vai fazer para começar a emergir sua radícula. A radícula nada é mais do que a raiz principal. Então, é basicamente isso. Mas se você quiser entrar nas profundidades da parada, dá para ver que é bem complexo aqui por esse próprio gráfico, né? Esse gráfico aqui mostra os eventos celulares e metabólicos desencadeados pela absorção de água durante a semente, né? Durante a sementeira, durante a germinação da semente, que é muito legal. E logo depois daqui também tem uma dezena de outros processos, né? Mitose. Então, simbora. Estamos aqui com a nossa sementinha, a radícula começou a sair. Então, depois do desenvolvimento da radícula, né, vai haver o desenvolvimento do hipocótico, cara, que é basicamente o caule. É o nome chique pro caule, esse caulezinho aqui. E logo depois disso, vai ser os cotiledones, né, que são essas primeiras folhas. Dá pra ver que elas não são as folhas, assim, características da cannabis, porque elas não são os que a gente chama de folhas reais, né? São essas folhas iniciais que servem para capturar essa fotossíntese inicial para a planta começar a se desenvolver de verdade, né? Então elas são vitais nesse início. Tem essa fotinho aqui que mostra exatamente a germinação da semente, né? Todos os estágios. A gente consegue ver radícula saindo, hipocotilo se formando, os cotiledones abrindo, e olha aqui, os cotiledones abertos já tá fazendo o primeiro par de folhas reais. Germinação é isso. Então, galera, como é que a gente germina de fato, né? Então, o que a gente vai precisar?
sementes, de preferência de qualidade. Pô, Cadu, qual semente é de qualidade? Caraca, até rimei, né? Então, pô, Cadu, qual semente é de qualidade? Galera, é isso, a gente já falou nas partes anteriores do guia. Então, volta lá. O cultivo é um estudo, galera. E o meu objetivo aqui é ensinar muita coisa, assim, grande parte do que eu sei para vocês começarem, assim, num nível, blau, começar para frente. Então, a gente já falou de semente, um papo de quase meia hora nos guias anteriores, então corre lá. Um pequeno recipiente, ou pode ser um recipiente grande. Eu indico um pequeno para você não gastar tanta água oxigenada. Por exemplo, quando a gente vai germinar, cara, as sementes, elas são pequenininhas, né? A gente não precisa colocar 500 ml de água. A gente pode estar germinando no copinho de café. Ou usar um copo grande e colocar pouquinha água, sacou? Mas o copinho de café é muito top. Então, além disso, vai precisar de água oxigenada 10 volumes, 3%, água e um local limpo. Então, aqui tem uma fotinha maneira. Então, galera, agora a gente vai ver o passo a passo da germinação, né? Como é que a gente germina de fato? Primeiro, cara, a germinação, eu gosto de enxergar ela como o nascimento de um bebezinho, né? Então, pô, tudo limpo. Vamos esterilizar tudo, limpa o copo, limpa as mãos, não sai tocando na semente assim. Porque o que pode matar sua semente nesse início é algum fungo, é alguma bactéria, porque ela tá num momento que ela é muito sensível. Então, limpa as mãos, limpa o copo, isso já vai, pô, te botar muito pra frente. Vamos lá. Proporção de água e de água oxigenada. 2 partes de água pura para 1 parte de água oxigenada. O que isso significa, né? Se a gente fosse usar 30 ml no total, seria 10 ml de água oxigenada e 20 ml de água pura. Simples assim. Isso vai gerar uma proporção de água oxigenada na solução final de 1%. A gente já fez um vídeo aqui analisando que essa é a proporção ideal para germinação, com base em análises de artigos científicos. Então a gente já tem um vídeo sobre isso. Agora as sementes vão ficar 12 horas na água. Uma coisa que quando colocar as sementes na água, eu gosto sempre de dar uma misturadinha assim. Você vai ver que elas vão descer e logo vão subir, né? Maneiro isso. Então é assim mesmo. Então dá uma misturadinha só para elas sentirem legal a água e se embora. Agora um detalhe. Elas vão ficar 12 horas lá. O que a gente tem que ter cuidado aqui com o horário? Por quê? Se liga, cara. Se você germinar as sementes 3 da tarde, cara, você vai ter que tirar elas lá 3 da manhã. E eu acho que é muito difícil de você estar acordado nesse momento para fazer isso. Então, presta atenção para germinar as sementes num horário que fique fácil de você ver. Porque senão, o que pode acontecer? Depois de 12 horas, você vai notar que algumas sementes já vão ter aberto e até mostrado talvez a radículazinha, mas algumas não. Essas que já mostraram, se elas ficarem muito mais horas na água, elas podem até morrer afogadas. Então a gente não quer deixar muito tempo elas assim. Então depois que deixou ali 12 horas, a gente quer ver, pô, essa aqui já abriu? Já tira elas. Não abriu, deixa mais umas 3, 4 horinhas. Se não abriu, deixa mais umas 3, 4 horinhas e depois tira. Show? É basicamente isso. Então, atenção com esse horário para não botar num horário que seja muito ruim para você ficar checando. Depois de 12 horas, algumas vão estar assim, ó, abertinhas. Isso já é a parte perfeita. Se ela já tá assim, cara, já tá quase lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai transferir com uma colher essas sementinhas e vamos colocar elas num papel toalha úmido, né? Aqui você pode usar um prato, pode utilizar um pote, qualquer superfície limpa, né? Colocar um pouco de papel toalha, colocar um pouco de água pura nesse papel toalha e pronto, cara. Lembrando, úmido é muito diferente de molhado. Esse papel, ele não tem que estar super encharcado. Nota como ele tá úmidozinho, mas ele não tá molhadaço, né? A gente não quer ele super molhado. Não é pra você virar assim e tá pingando água. Não é. Você quer úmido. E aí, beleza. A gente vai colocar papel toalha por baixo e papel toalha por cima. E umedecer por cima e umedecer o de baixo também. Então, show. Basicamente, essa parte também é isso. O perigo dessa etapa aqui, galera, ela tem um perigo, que é você também esquecer que tá germinando. Por quê? Se as sementes ficarem aqui, você vai notar que elas vão começar, essa radícula vai começar a crescer legal. Se você deixar elas muito tempo sem ficar vendo, o que pode acontecer é o papel ressecar demais. Você tem que ficar observando o papel assim de 3 em 3 horas para sempre ficar molhando o papel e não ficar úmido demais. Geralmente essa etapa aqui ela dura assim também umas 12 horas, 18 horas, ela já vai estar no ponto certo para você já passar elas pro solo. Qual seria mais ou menos o ponto certo, né? Estamos vendo aqui uma sementinha aqui no papel toalha. Então, cara, o ponto certo é mais ou menos quando a radícula já tá crescidinha, uns 2, 3 centímetros, já quase saindo inteira da semente. Esse já seria um ótimo nível para você tirar ela dali, né? Essa aqui eu deixaria um pouquinho mais, né? Eu poderia ter colocado uma foto dela pronta, acabei dando mole.
Mas é isso. O importante aqui é que você deixe esse prato, esse papel, toalha também, num local que seja escuro, arejado e que seja limpo, cara. A limpeza é o mais importante. A galera sempre fala de germinação, deixa no escuro, e aí vai ver a pessoa coloca o papel toalha com as sementes lá naquele gaveta de banheiro mais imunda da casa, né? Galera, não faça isso. Vamos deixar num lugar limpinho que seja escurinho. Ou algumas pessoas também gostam de deixar em cima do molden, porque o calor de fato ajuda, ainda mais se você mora em locais frios, tipo o sul, outros países, Estados Unidos, Canadá, a galera faz isso. Aqui no Brasil, tá sempre muito quente. Tipo, pô, mano, tá 29 graus agora na temperatura ambiente, então acho que as sementes não precisam desse calor extra, sacou? Eu não faço isso. E também o que pode acontecer se você deixar em cima de um molden, esse tipo de coisa, é desse calor fazer secar mais rápido ainda a água. Então se você esquecer, aí que ferrou mesmo, sacou? Então eu não acho que precisa ir no molden só se você morar num local que esteja muito frio, realmente, assim, de caraca, 15 graus, aí talvez já seja jogo pra você. Aí talvez já seja jogo. Mas se for muito quente, você tá no Rio de Janeiro, você não precisa. Então show, cara. Tamo aqui com essa sementinha já pronta. Vamos imaginar que ela já esteja pronta. Agora, vamos pro solo. Vamos colocar elas no solo. Então vamos com algumas dicas que eu separei pra vocês. Vamos falar do substrato. O super solo. Cara, ele é todo aquele solo que já é super rico, com muitos nutrientes, super carregado, cara. Só que isso pode acabar sendo ruim para a semente no início. No início, a semente já tem dentro dela tudo o que ela precisa para sobreviver alguns dias sem nenhum nutriente. Então, é ideal que a gente não coloque uma grande quantidade de solo super carregada nesse início, para a gente não acabar sobrecarregando ela com nutrientes. E aí a gente pode ter algum problema com isso. O ideal é a gente fazer uma diluição. Tipo, pega esse super solo seu que tá pronto, adiciona mais turfa, mais perlita, só cerca assim de mais 20% de cada um, mistura naquele seu super solo só para ele dar uma diluída. Então, uma outra coisa que eu achei que alguns fazem é isso, de deixar a parte mais nutritiva do super solo na parte de baixo e deixar um solo mais aerado, mais sem nutrientes na parte de cima, que é onde a semente vai ficar. Eu não acho essa estratégia tão boa assim, porque, cara, a primeira coisa que a planta vai fazer é pegar e construir raízes até basicamente o fundo do solo. Então, cara, acaba que não adianta tanto, porque rapidinho ela vai entrar em contato com um solo mais nutritivo. Então, dilui o seu solo, cara. Você tá com 500 ml ali de solo super carregado. Cara, pega mais uns 250 ml de perlita, 250 ml de turfa, mistura nesse e ele vai estar perfeitinho para você já como? Meter bala. No coco, cara, a gente acabou de tamponar. Agora, ele já tá pronto para usar. Você só tem que checar se a tamponação ela tá no nível ideal. E como é que você sabe disso, né? Vai pegar, coloca o substrato do coco no seu vaso, vai regar, vai sair o runoff pela parte de baixo e você mede esse runoff. Se o runoff estiver entre 0,4 a 0,5, cara, tá perfeito para sua semente entrar ali. Perfeitinho. Agora, se saiu acima disso, você continua regando até que se regule para ficar nesse valor. Show? Simples assim. Isso tudo, é claro, antes de colocar a semente, galera. Não é para carregando com a semente ali. Isso é a preparação para antes da semente entrar. E a gente também quer preparar esse substrato, o ideal é que ele já esteja hidratado. Eu vou falar disso também aqui no próximo slide. Então vamos colocar nossa sementinha aqui, galera. Como é que a gente faz? Cara, pegou um copinho de 500 ml, 700 ml. É importante que se for usar um copo, use um copo que não seja transparente, porque as raízes vão encontrar na parte do fundo e rapidamente vão subir pela lateral. É assim que as raízes fazem. E cara, se bater luz e iluminação na lateral, aonde tem raízes, pode acontecer a formação de alga ali. E a luz também danifica as raízes. Então os copos têm que ser sempre escuros, não transparentes. É melhor. Cara, você vai cobrir esse vaso até uns 70%. Não é para encher o vaso de terra na hora que for colocar semente. Faz um pequeno buraquinho. Tem que ser um buraco pequenininho, cara. E você coloca a semente com a radícula virada para baixo, para ela já ir certinho. Aqui, cara, a gente tem algumas dicas especiais. Primeiro, cara, já inicia num substrato que já esteja hidratado, porque uma coisa que pode acontecer você colocou a sua sementinha ali, você cobriu com terra, e aí você vai regar, porque o solo tá super seco. O solo, quando tá seco, ele é hidrofóbico, então ele não absorve bem a água. Então você vai ter que molhar muito, você vai ver que vai ficar estranho, e o que pode acontecer é essa sua semente pegar esse fluxo da água, e se você regar muito forte também, dependendo como você está regando, essa semente pode ir lá pro fundo e acabar nunca nascendo, né? Então, fica ligado quanto a isso também. Por isso que eu falo, enterra num buraco pequenininho, no meio, e cobre só com um pouquinho de terra, mas não enche o vaso todo. Por que você não vai encher o vaso todo?
Porque, cara, essa semente, ela vai crescer rapidinho, ela vai começar a espichar. E ela vai dar uma espichadinha. Uma leve espichadinha é normal. E aí eu já gosto de deixar um pouco de espaço para você cobrir com mais terra conforme ela crescer. E aí ela vai crescendo, você cobre com terra, e tudo que tiver coberto com terra, eventualmente, ela vai começar a criar raízes, né? Então, pô, ajuda também a dar uma moral para ela. Por exemplo, esse vaso aqui é um espichozinho, você poderia cobrir com terra e ia deixar ela mais firme. Olha como ela tá bem frágil, né? Se bate um vento aqui, ela podia até quebrar. Mas um espicho também muito grande, cara, não é ideal e também não é normal. Pode ser uma grande falta de luz, né? Intensidade luminosa. Porque se a planta tá espichando muito, é porque ela tá procurando luz. Então, já começa a deixar no fotoperíodo certinho. 18 horas de luz ligado, 6 horas desligado, já numa boa intensidade, 200 ppfd, por exemplo. Então, ó, coloquei uma imagem aqui pra gente ver os estágios de germinação, a gente consegue ver. Essa imagem, inclusive, eu acho que é de IA, mas tá maneirinha, eu coloquei. Aqui a gente consegue ver uma plantinha saindo do solo, olha como é que ela já sai, já bonitinha, né? Já abrindo as cotiledonas para começar a fazer a festa dela. Muito maneiro. Então vamos falar agora sobre o estágio de muda, né? Pô, saiu do solo, já é estágio de muda. Ela já tá ali, já tá começando, né? Aqui eu coloquei uma mudinha na fibra de coco, olha como é que ela é bonitinha, né, cara? Caraca, sinistro. Então, vamos lá. As melhores condições para sua planta nesse estágio. PPFD. PPFD é intensidade luminosa. Também já falamos PPFD nas aulas anteriores. Nesse estágio, a gente quer algo entre 200 a 300 mol. Cadu, como é que eu meço? Photone no celular, também já falamos disso. Temos um vídeo só sobre isso, como medir a altura do painel. Então, galera, vamos falar agora sobre VPD. VPD é déficit de vapor de pressão, mas VPD basicamente é uma relação de temperatura e umidade. A gente quer um VPD entre 0,4 a 0,7. Você não precisa decorar esses números, né? Esses são números complexos. Basicamente, você vê na tabela do VPD, que ela vai te mostrar a relação entre temperatura e umidade. A gente já falou disso também, se não me engano, na aula 2. Mas um exemplo seria algo entre 26 a 28 graus de temperatura, 75 a 80% de umidade. Seria, assim, o VPD que deixa ideal para mudas. Então, se você está meio perdido entre PPFD e VPD, galera, essas estão nas aulas mais teóricas. Agora, eu só vou passando. Então, botou nessas condições, sua muda está em condições ótimas. E ela vai crescer sem problema algum em alta velocidade. Então, galera, alguns cuidados iniciais. Muita gente mata planta com excesso de água. E a maioria das plantas no início também morre por esse excesso. Por quê? Cara, a gente acha que essas plantas bebem muita água, mas o sistema de raízes dela ainda é super simples. Elas não têm tantas raízes, não têm tanta estrutura. Cara, elas vão beber pouquíssima água. Então, rega muito pouco. E rega devagar, cara. Rega devagar. Quando a planta precisar apenas também. Por que eu falo regar devagar? Porque a raiz dela não tá bem estruturada. Se você pegar um copo d'água e virar nela assim, cara, vai cair muita água de uma vez, vai mexer a raiz toda, vai tirar tudo do lugar. Tudo que a planta tá tentando estabilizar, construir, vai mexer ela toda, estressar ela toda. Então, olha essa foto da pessoa regando com as mudinhas até com a seringuinha, né, cara? Pô, isso é perfeito. É algo perfeito para você regar sua mudinha. Porque você coloca pouquinha quantidade de água, as mudas precisam de 20, 30 ml, no máximo 50. Então coloca pouquinho, rega lateralmente, bem devagar, cuidado com as raízes. A gente tem que lembrar, cara, quando a gente está cultivando as plantas, a gente olha a planta na parte de cima. Sim, é isso que a gente enxerga. Mas a parte de baixo, as raízes são a fundação. A gente cuida da parte de baixo e os resultados se mostram em cima. Então foco nas raízes, cuidado com elas, sacou? Não sai regando de maluco, não afoga elas. Se você colocar muita água, cara, ela pode até morrer afogada, sem respirar, ou pegar algum fungo anaeróbico que você pode criar ali colocando água demais, não deixando oxigênio na solução. Então, várias coisas ruins podem acontecer com excesso de água. Tipo, água a gente sempre pode colocar mais, mas a gente nunca consegue tirar. Então, cara, é melhor errar para menos, sacou? É facinho de ver quando a planta tá com sede, ela vai ficar toda para baixo. Então, atenção nisso. Galera, fertilização. Vamos falar de fertilização nesse estágio.
Se você está cultivando no super solo, parabéns. Você não vai precisar colocar nada. Não coloque nada nesse início, os 7 a 10 primeiros dias. Cara, no super solo, lembra? Já tem tudo. Você já preparou seu super solo, o solo já tá super carregado. Você já regou ele com chá aerado de humus, já tem os micro-organismos, já tá perfeitinho. Então, não se preocupa. Apenas rega com uma água que esteja ali entre 6,2 a 6,5 de pH. Ah, Cadu, eu preciso medir o pH do orgânico. Cara, mede uma vez ou outra, só para garantir que sua água não é super fora dessa faixa, sacou? Porque senão, o que pode acontecer é a sua planta não absorver alguns micronutrientes, alguns sais que tem ali na água, porque a água está fora da faixa. Então isso pode acontecer. Os micro-organismos vão dar uma regulada. Mas, pô, se você já puder colocar no pH certinho, já é um avanço, né? Então, show. Agora no mineral. Cara, a gente já falou das receitas no mineral, certo? Então a gente tem a receita da Vega, só puxei de lá. O que a gente vai fazer? A gente tem que regar as plantas quando o primeiro par de folhas reais já tiver desenvolvido. É quando a gente começa. Por quê? Até lá, a planta já tem dentro da semente o que ela precisa para se desenvolver. Além disso, o substrato ali também já está tamponado, então já tem alguns nutrientes. Então, nos 2, 3 primeiros dias você rega só com água. Depois que a planta já tiver com os primeiros pares de folhas reais, você entra com a receita de Vega. Mas essa receita de Vega tem que estar muito diluída. A receita de Vega que eu passei para vocês tem um EC aproximado de 2,357. Show! Nesse início, as plantas precisam de um EC de mais ou menos 400, 500, no máximo 600. Então vamos começar com 400. Galera, é basicamente fazer uma regra de 3. Pô, eu quero descer essa fórmula aqui, que é 2,300 para 400, basicamente você vai ver que é multiplicar por 0,16. Então eu multipliquei todos esses valores por 0,16 e eu tenho essas quantidades de grama por litro mais aproximadas. Show? É basicamente isso. Então, preparou com essa solução aqui, viu que o EC deu mais ou menos 400, tá perfeitinho. Agora o mineral também tem que ajustar o pH. O pH para o coco é de 6,1 a 6,3 na Vega, né? Para mudas. Então, a gente vai ter que ajustar o pH dessa água depois de misturar. Para ajustar o pH, a gente usa o pH up ou o pH down. A gente tem que regular pH com reguladores que são ideais, cara. A gente não pode usar limão, bicarbonato de sódio, coisas caseiras, vinagre, porque esses não são soluções que vão estabilizar o pH por muito tempo. Então elas vão estabilizar o pH por algumas horas e depois aquilo lá já não vai estar mais funcionando, né? Então é melhor calibrar o pH com alguma solução que seja mais duradoura e mais efetiva. Sem contar que esses produtos são bem baratinhos, né? Se você quiser ir mais barato ainda, comprar a versão sólida deles, tipo hidróxido de sódio ou ácido fosfórico. Que aí você faz o seu pH up, você faz o seu pH down. Só estudar um pouquinho as proporções, sacou? Então, já deixei essa tabela aqui um pouco mais resumida para vocês só mandarem ver, né? Então, vamos que vamos. Então, galera, coloquei aqui umas imagens do processo, né, das sementinhas, de como é que elas ficam nas primeiras semanas, só para vocês terem uma ideia. Inclusive, essa aqui tá com uma possível daquela... Caraca, como é que é o nome daquela mosquinha? São umas mosquinhas que fazem esses traçadinhos assim debaixo da folha, se não me engano é isso. Enfim, a gente vê aqui o processo de vida dela, né? Primeira semana, desenvolvendo o primeiro par de folhas reais, ó, completamente desenvolvido. Começando o segundo. Então, nesse estágio aqui, cara, rega muito pouco, rega com cuidado. Basicamente, cara, chegou lá pro segundo nodo, a galera já começa a considerar o estágio vegetativo. Muita gente, eu vou falar disso mais pra frente, né? Então, calma. Não vou entrar nesse papo agora. Show. Agora a gente tem ela com 2 semanas de vida. A gente já viu, ó, o primeiro par de folhas reais, aí temos o segundo par, o terceiro par, e ela tá indo pro quarto par. Então, é nesse estágio mais ou menos que eu gosto de começar os meus treinamentos. Antes disso, eu não gosto de mexer na planta porque eu sinto que ela tá se desenvolvendo legal. Então, eu não gosto de colocar ela num estágio de recuperação, né? Eu gosto de deixar ela sempre acelerada. Porque quando a gente faz algum treinamento, tipo uma poda,
a planta fica um tempinho se recuperando. Quando ela tá bem pequenininha, cara, ela quase não tem área de cobertura, pegando energia. Por exemplo, tem gente que poda cedo demais, que mexe na planta quando ela tá aqui. E, cara, ela tá pequenininha, então ela tá com pouca energia, aí você atrasa ela nesse início. Quando é só deixa ela crescer, deixa ela ficar robusta, e aí a gente começa a trabalhar nela, né? Eu acho que esse é o método mais seguro e certo de começar. Com 3 semanas de vida, a gente já vê que elas já estão bem grandes, com as folhas bem grandes, vários nodos. Então, já é uma planta que cresce bem rápido, né, cara? Isso é muito maneiro de ver. Muito maneiro, muito maneiro. Então, fica aí a dica especial. Nesse início, cara, não mexer muito na planta. Não mexe muito nela. A gente vai começar a falar de treinamento no próximo vídeo, quando a gente virar pra Vega, né? Quando for a Vega de fato. Então, cara, vamos falar um pouquinho dessa nomenclatura, né? De Vega e Muda. Cara, na verdade, pouca gente, de fato, fica usando essa... eu tô com essa mudinha aqui, e aí depois conto o dia de Vega. Tipo, como eu conto... Não, eu vou recomeçar esse slide aqui. Então, galera, vamos falar um pouquinho dessa nomenclatura agora de Vega e Muda, né? Tipo, pô, quando deixa de ser estágio de Muda, quando vira estágio de Vega? Eu devo contar os dias de Vega desde que saiu da Terra, ou quando ela começou a Vega de verdade e deixou de ser Muda? Cara, na real, essa parte não é tão importante assim. Geralmente é a galera que tá mais começando, que fica com isso muito na cabeça, tipo... Também tem isso pra floração, de tipo... eu conto os dias de floração, os de pré-floração também, os de transição de floração. Grande maioria da galera é assim. Saiu da Terra, começou a Vega. É só isso. É assim que a gente faz. Mudou o relógio pra 12:12, é flora. É assim que eu faço. É assim que eu recomendo que vocês façam. Por que tem essa nomenclatura de Vega e Muda, né? Porque no início, ela tem umas características muito diferentes da planta que tá lá numa segunda, terceira semana, né? É uma planta bem mais sensível, que precisa de menos nutrientes, de mais atenção, de menos fertilização. Então é bom a gente enxergar ela um pouquinho separado, pra gente tratar ela muito bem nesse estágio. Porque se sua planta tem um problema agora no início, trava no início, cara, é muito mais chocante para ela do que ela ter um estresse na vida mais adulta. Porque ela vai demorar mais para ela vai demorar mais para se recuperar, ela vai estar mais estressada, ela ainda é muito pequena, é muito sensível, então a gente tem que ter atenção nesse início. Então, galera, colocou na terra, é Vega. Fica com isso na mente, mas leve em conta que os 7 primeiros dias, 10 primeiros dias, ela tá nesse estágiozinho de muda bebê. Então, galera, vamos ver o que vai ter agora nas próximas aulas, né? Na próxima aula, eu vou falar tudo sobre Vega. E isso inclui número de plantas por metro quadrado, treinamentos, rega, manejo, cultivo à prova de pragas e quando florir, né? Então, vamos ver tudo isso na próxima aula, galera. Se você tá gostando do guia, o guia tá te ajudando, esse guia merece uma parte 6. Cara, comenta aí, guia parte 6, se inscreve, compartilha, manda pros amigos que ajuda muito. E pra você que ficou até o final, pra você que é brabo, cupom bem-vindo garante 5% lá na nossa loja. Estamos com produtos novos, então corre lá. E pô, galera, por favor, peço a vocês, se inscrevam, galera. A grande maioria do bagulho não é inscrito, ajuda muita gente, cara. Esses vídeos demoram muito pra fazer, são, muito tempo aqui pra montar os slides, montar tudo certinho. Pô, aperta o sininho que ajuda pra caraca, já é? Então, conto com a ajuda de vocês nisso. Espero que vocês estejam comigo nessa. E vamos, que o guia parte 6 vai vir aí. Chama! Valeu!